cegueira espiritual. Uma das noções que nós temos da chamada unção messiânica. A unção é uma capacitação sobrenatural para você viver um propósito. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para libertar cativos, por liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, anunciar o perdão. É dentro desse contexto que a gente vai encontrar um jovem cego de nascença, sem o globo, sem os olhos, e ele é reparado por aquele que vê. E nós vamos encontrar dentro do mesmo texto um monte de gente que vê, mas não enxerga. Hoje eu quero ministrar à igreja sobre cegueira espiritual. Em João capítulo 9 vai dizer o seguinte: enquanto Jesus caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus vê. Ele caminha e ele vê aquele que não vê. Essas reticências que estão aí é porque os discípulos também reparam no cego de nascença e perguntam: por que ele está assim? Por que ele está sofrendo? Ele está assim por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Jesus fala: não é nada disso. Vocês estão completamente, redondamente enganados. Essa cegueira se manifestou nele para que a glória de Deus seja manifesta. E aí Jesus, ele vai agir. Jesus cuspiu no chão e misturou terra com saliva e aplicou nas olhos do cego. Você que enxerga, imagina eu pegar terra e colocar barro e fazer assim, misturar com saliva e jogar terra nos teus olhos. Olha como é que Jesus, ele contraria aquilo que é uma regra natural, ou é uma lei natural. Ele faz um pouquinho de terra com barro, com cuspe, e coloca aquela lama nos olhos daquele que não pode ver. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi e voltou enxergando. Foi, lavou-se e voltou enxergando. Quem curou você? Perguntaram eles. Aí vem a turma da religião. A religião quer colocar Deus dentro das suas vaidades, dos seus caprichos. Não, mas não pode ser desse jeito. A nossa religião, ela costurou um Deus que não pode fazer desse jeito. Como é que você foi curado? Eles não estão nem preocupados que o moço era cego. Estão preocupados porque eles vão perder o status que eles têm. Mas como é que pode alguém aparecer fazendo o que a gente não consegue fazer? O que aconteceu? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei, agora posso ver. Siloé fica no sul da chamada cidadela de Davi, o sul de Jerusalém. Se olhando para Jerusalém, o Monte das Oliveiras fica aqui, o Jardim do Getsemane fica aqui, e o chamado Vale de Inom fica aqui, onde Judas foi se enforcar, e aqui onde os discípulos aprendiam com Jesus, de cara para o tanque de Siloé. Aqui acontece uma confusão. Alguns dos fariseus, um partido, um segmento judaico, uma das vertentes do judaísmo, disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Olha, no sábado a gente não pode fazer, no sábado a gente não pode ser curado, não pode curar, no sábado a gente não pode andar, a gente não pode trabalhar. Havia uma lei que estabelecia uma notícia da liberdade sem escravidão, era o sábado. Isso tem um sentido, preguei sobre isso ano passado, e não vou entrar nesse assunto agora. Os outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? Havia entre eles uma divergência de opiniões. É impressionante hoje como nós somos castigados com informações falsas. É impressionante como hoje a nossa dificuldade é o excesso de informação, onde se mistura um pedaço da verdade com mais um pedaço da mentira. Jesus,
Ele vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. É impressionante como é que o povo de Deus, ele fica refém de pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade, que andam no engano. Jesus fica sabendo disso. Esses fariseus chamam o menino, como é que você ficou cego? Chamou o pai do menino, eles nem acreditavam que o menino era cego. Aí Jesus fica sabendo. Aí Jesus, que viu o cego, agora vai buscar aquele menino que era cego, mas que hoje vê. Quando Jesus soube do que havia acontecido, isso é João 9, de 35 a 41, o homem lhe disse, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Presta atenção nessa palavra, Filho do Homem. Essa expressão aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Mais de 90 vezes no livro do profeta Ezequiel. Mas tem uma passagem, multimídia, Daniel, capítulo 7, 13 a 14, deixa muito claro, na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho do homem. Era uma expressão que designava o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Cristo que viria. Vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Verso 14. Ele recebeu, era uma visão que Daniel teve de Jesus. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui, Jesus vai falar, pode voltar para o texto, a respeito dele mesmo. Jesus, olha para mim, só fala que é dele, Jesus, só fala que é o próprio Deus, 3 vezes na Bíblia. Para Pilatos, diante daquele julgamento injusto, no tribunal, ele diz que ele é Deus. Ele vai falar que é Deus para uma pessoa que não é judia, a chamada mulher samaritana de João 4, e ele vai dizer que é Deus, o Messias, também em João capítulo 9, e diz, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você o viu, aquele cego agora o viu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, e para dar visão aos cegos, e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto e ouviram perguntar, o que você está dizendo? Quer dizer que você está dizendo que a gente é cego? Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Tem gente que não enxerga. Não tem a ver com inteligência, com sabedoria, com estudo. Você tem muita gente que é catedrático, tem muitas pessoas que mergulharam e, assim, subiram os degraus da sabedoria, buscaram dentro das faculdades, das universidades, da ciência plena, daquilo que é o estado da arte, quando a gente fala sobre conhecimento e não consegue enxergar. Sabe, pastor, mas como é que não vê? Porque existe algo chamado cegueira espiritual. Quando Paulo escreve a segunda carta dele aos Coríntios, aquele povo sabe, gente, a região de Corinto, junto com Atena na Grécia, era o berço da civilização inteligente. Pitágoras, Tales de Mileto, Arquimedes, Platão, aqueles pensadores, eles nascem daquela inteligência grega. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, o diabo cegou o entendimento, eles não conseguem entender. É algo claro, você mostra, está escrito, a palavra de Deus, ela não muda. E simplesmente há um véu, como havia um véu que impedia o apóstolo Paulo, aquela mente brilhante, de entender o evangelho da cruz. Quando Ananias vai orar por ele, no capítulo 9 de Atos, caíram dos seus olhos como escamas, ele não conseguia enxergar. Pastor, por que não? Jesus fala, eu vou falar e vocês não vão entender. Eu vou dizer e vocês não vão ouvir.
Eu vou mostrar e vocês não vão enxergar. O coração do homem, ele fica perdido em mentiras que já estão classificadas dentro do coração da gente como verdade. Não adianta falar a verdade, porque a cegueira é espiritual. E se você não usar as ferramentas espirituais, as armas espirituais, a pessoa não vai crer. É por isso que a Bíblia diz que o pecado cega. Jesus, porém, respondendo, disse: errais. A versão corrigida vai dizer: pecais, por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Essa confusão, essa divisão entre é de Deus ou não é de Deus, Jesus, ele joga para o colo da gente a ignorância. A ignorância é um território, é uma área que o diabo adora. É por isso que Jesus diz: vocês vão conhecer a verdade. É a verdade que vai libertar. É por isso que o apóstolo Paulo, João, eles vão dizer: quanto a essas coisas, eu não quero que sejais ignorantes. Eu estou preparando uma série de mensagens daquilo que a teologia chama de escatologia. É o estudo dos tempos do fim. Não é só o livro do Apocalipse, mas é tudo que a Bíblia profetiza sobre os últimos dias. Eu tenho que preparar a igreja para isso, porque a Bíblia diz: não deixe o teu rebanho ignorante. Nós acabamos de cantar aqui a respeito disso. Mas a igreja será arrebatada. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz que vai ser num piscar de olhos. E a gente tem que estar pronto para isso. E se a gente não aprende, Deus diz que a culpa não é do rebanho, a culpa é do pastor. Existem líderes levando liderados para o buraco. Em Mateus 15, Jesus vai dizer no verso 14: deixem eles. Vocês querem ir para o buraco? Então vão. Aqui é um discurso muito duro, porque ele vai falar: vocês vão entrar nas casas, e se aquela pessoa é uma pessoa de paz, eles vão receber, a bênção vai ficar lá. Agora, se não receber, a bênção volta para você. E aí você vai sacudir a sandália, e o pó da terra, o pó das sandálias, em testemunho contra eles. Deixem. Eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Então, o que a gente percebe? É que existe uma completa, assim, são púlpitos absolutamente divorciados da palavra de Deus. Prega-se, fala-se de tudo, menos da palavra de Deus. Faça um esforço aqui para entregar para você. Vem gente de todas as denominações, que tem assembleano, metodista, presbiteriano, batista, comunidade. Vem gente de tudo que é lugar. E a gente equilibra a igreja dentro daquilo que a Bíblia conhece, ou a que a Bíblia apresenta e vocês têm que conhecer. Só que se o líder, tem pastor que nunca leu a Bíblia uma vez na vida, para onde que esse homem vai te levar? Tem muita gente aqui, gente, Oséias, capítulo 4, é um texto que todo mundo conhece. Você vai ver que você conhece. É uma denúncia de Deus, sabe contra quem? Não é contra você, não. É contra mim. É contra o papel sacerdotal. O Senhor tem uma acusação. Imagina você ser acusado por um promotor que não vai deixar você escapar. É Deus. Eu tenho uma acusação contra vocês. Não apontem o dedo para outra pessoa, não. Foi ele, é ele. Ele está falando: aponte para você. Não tente escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Olha aqui. Cego levando o cego para o tropeço. Vocês tropeçarão em plena luz do dia. E seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Aqui parece que eles estão falando com os russos. O russo fala: a mãe Rússia. Aqui Israel falava: como você chama o Brasil de pátria amada. Ele está falando assim que as consequências da ignorância é tropeço, é destruição e é fim. Aqui é um ponto final, porque quem devia ensinar não ensina. Meu povo está sendo destruído. Você já ouviu isso? Por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Porque faltou conhecimento de Deus. Sabe por que o povo não conhece Deus?
Porque o pastor não conhece Deus. Púlpitos vazios. Mensagens assustadoras. Mensagens cruéis. Deus não deu na mão do pastor o papel de desgraçador, de machucador. Pastor não bate em ovelha. Pastor cuida de ovelha. Pastor não agride ovelha. Pastor alimenta ovelha. Pastor não abandona ovelha. Pastor leva a pastos e apriscos. Águas tranquilas. O que a gente tem hoje? Um monte de rebanho machucado, ferido. Mas muito mais do que isso, um rebanho que não conhece, porque o pastor não sabe para onde está indo. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. E eu não reconhecerei como meu sacerdote, porque se esqueceram da lei de Deus. Pastores que não conhecem a Bíblia, eu me esquecerei dos seus filhos. Aqui uma geração vai ser perdida. Bom Retiro, presta atenção. Nós estamos preparando mais espaço para a igreja crescer. Mas não é para a gente. É para a geração que vem depois de nós. Eu tive uma conversa muito séria com um homem inteligente esses dias. Eu falei assim, mas um jovem, como é que a gente faz para alcançar? Ele falou para mim, você não vai alcançar. E essa palavra, assim, pastor, a média de nossa igreja, média mesmo, estatística, é de 35 a 55 anos. Todo mundo que está aqui, você pega 85% da igreja, dos membros, tem entre 35 e 55 anos. Essa geração de 30, de 25, de 15, de 10, a nossa voz não consegue alcançar ela. Isso não é incompetência, não é falta de treinamento, não é não. Isso é natural. Moisés se põe, Deus levanta Josué. Davi morre, Salomão assume. O apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora, a minha vida já está sendo derramada como libação, aquela oferta derramada. E ele entrega o ministério para Tito, entrega o ministério para Timóteo. E você vê que ele tem 100, pode contar nas cartas, outros pastores, que na verdade funcionavam como líderes de célula hoje, nas igrejas espalhadas para quem ele escreve. Se a gente não se preocupar em ensinar os nossos filhos, a geração que vem depois de nós vai se perder. Eles vão olhar para a gente, eles vão olhar para o compromisso da gente. Ontem, eu me organizei todo, e eu sempre, é a cabeça com que eu cresci. Eu sempre tenho um plano de contingência. Se der errado, eu tenho uma saída. Eu tenho uma carta na manga, eu tenho uma solução, uma alternativa. Você decola, chega para posar, o teto não possibilita, o aeroporto fechou. Você tem que ter combustível para chegar num próximo. Você tem que ter uma alternativa. É a minha vida. E aí eu chego lá, voltando da convenção em Fortaleza, chego em São Paulo, recebo, quando eu sentei, seu voo foi cancelado. Quando a palavra veio cancelado, ele botou assim, mas já temos uma saída para você. Ontem, em torno das 3 ou 4 da tarde, eles iam me colocar num voo de quase 1 da manhã, meia-noite e pouco, para chegar em Curitiba hoje às 13 horas. Você imagina? Qual era a minha alternativa? Eu falei, se tudo der errado, saí correndo, para resolver, deixei a pastora descansando, eu vou alugar um carro, pego um carro, saio de Guarulhos, e de manhã eu estou para o culto da manhã lá. Existe um compromisso, a minha igreja tem que saber quem eu sou. Quem está comigo, a minha liderança tem que saber quem eu sou. Um dia, Deus vai perguntar para mim, o que você fez com a minha noiva, Lobo? Sabia que vai perguntar? Sabia que Deus, Ele dá uma responsabilidade para você, vai perguntar, o que você fez com o teu filho? O que você fez com o teu casamento?
O que você fez com o testemunho? Nós somos testemunhos. O Espírito de Deus está aí. E sereis minhas testemunhas, onde você for. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até o confim da terra. A gente um dia vai chegar diante do tribunal de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí, tem gente que não enxerga nada, que está querendo ensinar. Nós começamos agora no mês de março, de novo, o college. Se você está chegando agora na igreja, nós temos um costume que veio desde as gerações antigas, chamado Escola Bíblica Dominical. Funciona pela manhã, para te dar informações a respeito daquilo que você crê. Funciona mais ou menos como um catecismo. Mas dentro desse catecismo, a palavra de Deus é que dá a direção para a gente. Se você não sabe para onde vai, nenhum vento te será favorável. É como alguém querendo se encontrar num lugar que ele não tem um mapa. Onde é o norte? Onde é o sul? Para onde que eu estou indo? Tem um monte de gente perambulando. Eu tive um pastor que foi muito precioso na minha vida. Ele me deu a primeira parte de hermenêutica, uma das matérias de interpretação bíblica, chamado Ari Veloso, já está com o Senhor, fez um transplante de coração, era da Igreja Batista do Morumbi, veio para Londrina. Ele dizia o seguinte para a gente: uma multidão segue a Jesus, e uma outra multidão segue a multidão. Uma multidão sabe o que está fazendo, onde tem uma multidão que só está seguindo. O que você está fazendo? Estou indo na igreja. Hoje é dia de ceia. Você sabe o que você veio fazer aqui? Você sabe por que você está aqui? É disso que ele está dizendo. É a gente querer tirar o cisco do olho do outro. E tem um tronco de árvore assim, a cegueira espiritual, ela é enorme, porque a própria liderança não sabe para onde vai. Em Deuteronômio 17, Deus está falando: vocês um dia vão pedir rei. Deus levanta, o primeiro rei é Saul, depois é Davi, depois é o rei Salomão, depois Roboão, depois Jeroboão, e aí a história do reino de Israel, ela vai se desenvolvendo, até chegar no último rei, que é o rei Jesus. Você sabe muito bem disso. Mas ele fala, quando o rei sentar-se no trono, começou a reinar. Para reinar, copiará esta lei para si no rolo. Gutenberg ainda não tinha inventado a escrita. A Bíblia era copiada, daí que vem o nome escriba. Na presença dos sacerdotes levitas, trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Todos os dias. Existe uma razão para que você tenha esse compromisso todos os dias. Ele já vai explicar. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desse decreto. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja desse mandamento, e dará a garantia, ou penhor, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Olha, a geração que vem depois de mim, depois de você, depende do teu compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem sido perdida. A palavra de Deus, ela vai ser perdida durante um tempo. Ela vai estar escondida dentro do templo e ninguém sabia. E Uquias é um sacerdote famoso do tempo do rei Josias. Ele vai fazer uma limpeza no templo. O templo estava largado. Aí ele encontra o livro da lei, ele fala: achei o livro da lei. Aqui vai acontecer um grande avivamento. Quando o rei descobre que eles não tinham celebrado a Páscoa desde o tempo do rei Davi, ele rasga as vestes, ele vê a bobagem. Olha para o pastor, leia a Bíblia. Você precisa conhecer o que teu Deus tem para você. Você precisa conhecer um caminho, uma direção de prosperidade na sua vida em todas as áreas. Está tudo escrito. Se o rei não conhece a Bíblia,
ele vai enfiar o pé pelas mãos, ele vai se desviar, como aconteceu. Existe uma espiral de decadência desgraçada, uma decadência que entra em parafuso, por quê? Que nem o rei conhecia. Ele vai dizer, se não há profecia, o povo vai se corromper, ou seja, se não houver a palavra de Deus, o povo anda de qualquer jeito. A Bíblia, gente, fala para mim e para você, sobre uma vida perfeita. É isso que Paulo escreve a Timóteo, vai dizer, toda a Escritura, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada por Deus, é útil, utilidade pública, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Presta atenção, quando você lê a Bíblia, machuca, sabia? A Bíblia é uma espada de 2 gumes, afiar, ela machuca. Você fala, não é possível, está errado. Tem coisas que você fala assim, não, Deus errou. O copista, o escriba, falou, tem um erro na tradução. A Bíblia, ela tem um sabor de amargura quando você é desobediente. João, no livro do Apocalipse, ele tem um encontro com o anjo, o anjo fala assim, come o livro. O profeta Ezequiel recebe a mesma ordem, ele pega um rolo, come, ele fala assim, o rolo era amargo, eu comi aquele livro, me deu amargura, mas depois se tornou doce como mel. A palavra de Deus não apenas muda a tua cabeça, muda o teu comportamento. Se você começar a ler a Bíblia todo dia, as pessoas que estão perto de você, família, amigo, empregado, chefe, vai falar, alguma coisa está acontecendo com você. A Bíblia tem esse poder de transformar não só a maneira como a gente pensa, mas especialmente a maneira como a gente vive. Tem muita gente caindo em buraco, porque está andando na escuridão. Todo mundo canta as canções da Aline Barros. E ela cantava, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É Salmo 119, 105. Imagina você num lugar escuro, numa rua cheia de buraco, cheio de armadilha, cheia de defeitos para você tropeçar. A palavra de Deus funciona como uma lanterna. Joga o farol nisso que eu não estou enxergando. A palavra de Deus, ela mesmo diz, procure sabedoria. Procure a sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria, ela o protegerá. Se você amar, ela vai cuidar de você. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Tem gente que não aparece. Gente, olha para mim. A gente fez uma campanha em dezembro para a gente ler os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. 89 capítulos. Você lê 3 capítulos por dia. Em um mês, você leu tudo. Há quanto tempo você não para ler a palavra de Deus? Nós exigimos comportamentos perfeitos dos outros. Nós buscamos satisfazer o nosso próprio coração, o nosso próprio estômago. A gente levanta às 6 da manhã, cansei de fazer isso, preocupado em colocar o pão na chapa, para dar o café para o meu filho e para a minha filha. A gente já levanta pensando sobre o dia que a gente vai ter, estruturando a agenda que a gente vai ter naquele dia. Você chega na hora, você cumpre horários, você dribla o trânsito, você aguenta desaforos, e aí você não consegue ter um tempo para Deus. Vá orando no caminho, vá orando no carro. É gente que se levanta todo dia e fala assim, não, eu não preciso de Deus, eu me viro sozinho. Ontem, minha esposa perguntou, você orou antes? Existe uma combinação de fatores nesse mundo que conspira para você não estar aqui, para você não dar a mínima para Deus, para você não se importar qual o caminho. É por isso que tem tanta gente que está caindo em buraco, tanta gente que está caindo em armadilha. A sabedoria, ela vai dizer mais, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Tem gente que a última vez que compareceu numa escola bíblica, já tem 20 anos. Ah, não, me converti, fui batizado, eu passei lá para o processo discipulado e nunca mais. Invista. Nós vamos ter 2 horários de escola bíblica para vocês, às 9h15
às 11h15, e vamos ter mais um horário para alguma das matérias, às 17h15. Porque o meu papel sacerdotal é levar você para o céu. Eu quero dar conta, dizer, não, eu fiz o que eu pude fazer. Dedique autoestima, sabedoria, ela o exaltará, abraça, ela o honrará. Essa proteção, Salmo 91, ele fala assim, ó, se você confiar no Senhor e cumprir, você não vai ter medo do terror noturno. Você não vai ter medo da bala perdida. Sabe a seta que voa de dia? Ela foi endereçada para quem? Para ninguém. E pastor, que azar. Olha só, atingiu em mim aquela flecha. Você não vai ter medo daquilo que está escondido. Da praga que anda sorrateira à noite. A mortandade que assola o meio-dia. A palavra de Deus, ela constrói uma barreira. Ela constrói em volta de você uma proteção. Você vai se surpreender. Você lê receitas, você lê romances, você lê processos, e aí você não consegue ler a palavra de Deus, que é a maneira como Deus se comunica com o ser humano. É isso aqui. É interessante que essa sabedoria Deus dá de graça. Peça sabedoria. Peça com fé. Peça sem duvidar. Deus vai te dar. Exige um desejo. Eu gosto muito quando o povo de Deus está assim arrasado. Eles passam de todos os limites. Aí vão cativos. Aí Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. É buscar querendo encontrar. Não é buscar duvidando. Eu quero ver. É dentro disso que Deus fala. Eu gosto muito, Jesus, ele cita muito o livro do Deuteronômio e o livro de Salmos. Aqui ele vai dizer, em Deuteronômio 8, a partir de 3, presta atenção, fui eu que te humilhei. Fui eu que te levei para o deserto, não foi o diabo. Eu te deixei passar fome, para te provar, para te ensinar, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus dá vida. Assim como você precisa de pão e leite, café, no teu café da manhã, para você se sustentar, o teu espírito só é alimentado pela palavra. Tem gente que fala assim, pastor, estou cansado, preciso de descanso. Não, você precisa de Deus. Tem gente que desiste do propósito da vida. Para que eu vivo? Porque desiste de se encontrar com o Criador. Pedro vai dizer para Jesus, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele está dizendo, o meu corpo verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ó o povo, ó. Ninguém aguenta esse discurso. Ele está falando sobre cruz. Ele está falando que exige, a vida com Deus, exige carregar cruz. Exige renunciar a si mesmo. Eu gosto tanto, mas eu não vou. Eu posso, mas eu não faço. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, eu não vou ser escravizado por isso. Eu não vou ser aprisionado por isso. A palavra de Deus, escute, ela é vida eterna. Em 1 João, capítulo 5, verso 13. Pastor, não sei se sou salvo. Lê agora, depois do almoço. Não vai te tomar nem 30 minutos. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Imagina um crente que não tem esperança da vida eterna, que não tem certeza da salvação. É um crente que é alvo do diabo. Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus, coloca o capacete da salvação, porque se você for roubado na tua esperança de salvação, você perde a fé. Você não sabe mais o que está fazendo, e nem por que está fazendo, e nem para quem está fazendo. Existe, Deus ele dá para a gente. Olha aqui que Paulo está morrendo. Paulo aqui está se despedindo de Timóteo. Acabou, é o fim da linha para ele.
Ele vai dizer: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. O que foi ensinado para ele? Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, olha o teu papel aqui, papai. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras. Gente, eu fui ganhar a Bíblia pela primeira vez, eu estava com 20 e tantos anos. Eu me converti porque me deram uma Bíblia. Eu falei: não é possível. Eu estou indo por um caminho de morte. Gente, lê a Bíblia, você vai ficar chocado. Que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia, é interessante que você vai lendo ela, e ela vai te separando, sabia? Aqui, Jesus está orando pelos discípulos, no capítulo 17 de João, porque no capítulo 18 vai começar a prisão dele. Jesus está numa mesa. O Evangelho de João, você vai ver que 75% dele, Jesus está sentado na mesa da ceia, sabia? Ali. Aí ele lava o pé dos discípulos, ele fala: essa noite um de vós vai me trair, ele fala: ó, vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele está começando, aí aqui ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você crê em Jesus? Jesus está dizendo que a Bíblia é a verdade. Compare sua fé com a Bíblia. Compare. Santificar é tornar exclusivo e próximo. Nossa, aquele homem ali é um homem santificado, é um homem santo. Significa que ele está bem próximo de Deus. Significa que ele tem um relacionamento de amigo. Eu gosto quando Deus fala assim, ó, com Moisés eu não falo por enigmas, eu falo face a face. A palavra de Deus te purifica. João 15, a Bíblia diz que a palavra de Deus, na verdade, vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho falado. À medida que você vai lendo a Bíblia, ela vai arrancando imundícies, sujeiras, imperfeições, defeitos, cicatrizes e feiuras. A palavra de Deus tira. As pessoas vão perceber. O seu marido vai perceber. A sua esposa vai perceber. O seu filho vai perceber. O seu pai vai perceber. O seu chefe vai perceber. O seu empregado vai perceber. O dono da padaria vai resolver. O miserável do teu vizinho vai perceber o que aconteceu com ele. A palavra de Deus purifica você. Você vai lendo. E essas coisas, é como se fosse arrancando uma casca de ferida inflamada e curando o coração da gente. A vida, ou qualquer área de insucesso, ela está associada à desobediência. Deus fala para Josué: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está. Será que eu estou fazendo certo? Deixa eu ver se eu estou cumprindo. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Eu sei que você busca soluções rápidas. Vamos buscar aqui no YouTube, no Instagram. Deixa eu seguir alguém que me deu uma receita do Doril. E a dor sumiu. Aqui ele fala que existe uma razão pela qual as pessoas prosperam. E ele não está falando de dinheiro. Ele não ganha dinheiro aqui. No capítulo de Josué, ou no livro de Josué, ele só vai brigar. Ele vai vencer um aqui, Jericó vai cair ali, ele vai perder em Ai, aí ele vai vencer uma confederação de 5, daqui a pouco ele luta com 10, no final Deus fala: ainda faltou gente. Aqui, a prosperidade é quando no final do capítulo 25 ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que ele vai dizer. Ele vai proclamar que ele vai deixar uma descendência olhando e caminhando para o mesmo destino que ele está caminhando. Essa palavra não vai mudar. Os céus e a terra vão passar. A palavra de Deus não vai passar. Ela não muda. A palavra de Deus é uma semente eterna. A chuva, gente, olha como é que a Bíblia é assim. A chuva não vem do céu. A gravidade não puxa aquela água, aquelas gotinhas que tem chovido aqui em Curitiba todo dia. E a neve descem dos céus. E na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais. Ó, a água está trazendo vida.
e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, atingirá o propósito para o qual enviei. É uma palavra infalível. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. A Bíblia não erra. Eu quero incentivar e motivar você. O ano está começando. Tem muita gente voltando de férias hoje ainda. Mergulhe na palavra de Deus. Se você tem tempo para todo mundo, você tem que ter tempo para Deus. Organize o teu coração. Organize a tua vida. Entrega para o Senhor um momento decente de comunhão com Ele. Separe um momento da sua vida para Ele. Ele não quer que a gente experimente lágrima, medo, dor. Ele quer que a gente experimente alegria. Ele dá uma promessa de um lugar para a gente que não tem tristeza. Mas se a gente não buscar isso, a gente vai encontrar o quê? Fracasso. Existe uma garantia eterna. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Existe uma realidade por trás da palavra de Deus. Olha, eu vou adiantar aqui. Leiam este livro da lei para todo o povo de Israel. Está falando para mim. Você não vai chegar aqui num domingo, num sábado, numa sexta, numa quarta-feira, num culto, sem se alimentar da palavra de Deus. Os seus filhos estão ali embaixo. Muitos de vocês trabalham em outros ministérios dentro da igreja. Os teus filhos estão aprendendo a palavra de Deus. O Ministério Infantil voltou na semana retrasada para a reforma e voltou na semana. A gente quer que seu filho se divirta. A gente quer que seu filho tenha um espaço para ele se alegrar. Mas não imagine outra coisa. Nós estamos ensinando os seus filhos a honrar vocês. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. A maneira como os seus filhos tratam vocês, a maneira como você trata os seus pais, é a maneira como a vida vai te tratar. A maneira como você cuida dos seus pais, é a forma como a vida vai cuidar de você. A maneira como você respeita os seus pais, é a maneira como a vida vai te respeitar, ou te desrespeitar. Tudo que a gente tem feito aqui, tudo. Os pastores, tem um pastor que está chegando agora de outra igreja, falou, como é que é lá com o pastor Lobo? Ele, rapaz, pega 2 garrafas de oxigênio e prepara que tu vai correr. Pode pegar, pode botar. Mas por quê? Porque um dia eu vou estar na glória. Mas vocês também têm que estar lá. Se comprometa com isso. Se comprometa. Coloca Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus vai acrescentar o resto. Leia o livro da lei para todo o povo de Israel. Quando estiverem reunidos diante do Senhor, o seu Deus, no lugar que Ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos dessa lei. Façam isso para que seus filhos, que não conhecem as instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus. É tão simples. A gente está preparando o melhor da gente. As inscrições para o college começaram. Aqui, alguns dos cursos. O college vai começar às 9h15, aí você pode vir no culto às 11. E vai começar às 11h15 para quem vem no culto às 9. A gente tem aqui um cardápio profético para vocês. Panorama bíblico. Como entender a Bíblia. Gente, esses professores estudam muito. São dedicados porque eu sou dedicado. Existe um banquete para cada um de vocês.
A gente vai ter imersão bíblica, classe de dons espirituais, a história do cristianismo, introdução à Bíblia, os primeiros passos. Isso aqui são cursos que nascem de fé e trabalho, escola de libertação. O casal de pastores da Igreja Batista da Lagoinha, em Curitiba, veio para Bom Retiro. Gente, pensa um casal assim que está com sangue nos olhos, para ensinar você. Você está dentro de jaula e não quer sair. Você tem que aprender a quebrar essa algema, libertar os cativos que estão perto de você. Escola de paz, gente, faz parte de um sonho. Pastor Rômulo veio com esse sonho. Eu estava sonhando o mesmo sonho que ele. Eu falei, é isso. E ele trouxe para a gente uma visão chamada Ponte para Gerações, para que a gente que é pai consiga comunicar para os nossos filhos que são adolescentes a fé que nós recebemos dos nossos pais. Usina de líderes, pastor Marcos e pastor João. E sempre no domingo, 17h15, a gente tem o curso de Libras, porque a gente tem um ministério de surdos muito forte na igreja. Olha para o pastor. Não ignore o Senhor. Se existe uma área da nossa vida que a gente é derrotado, é uma área que a gente está sendo desobediente. Mas tem desobediências que a gente não sabe que está desobedecendo. Eu estou fazendo um desafio para você, entregando para você uma mesa farta. Uma mesa onde você pode escolher sabores. Nem tudo você vai gostar. Tem decisões que a Bíblia manda você tomar que dói mesmo, dói. Jesus disse, se teu olho te escandalizar, arranca ele. Gente, imagina como ele deve doer arrancar um olho. Se a tua mão te escandalizar, corta fora. É melhor você entrar maneta do reino dos céus, de com as duas mãos ser lançado no inferno. Eu falei, para Jesus, ninguém quer ir para o inferno não. Existem palavras que você vai ouvir, você vai falar, mas se você colocar em prática, sua vida vai mudar. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero, dentro dos minutos que me faltam, eu queria que você fechasse seus olhos. Quanto que você está distante de Deus? Feche seus olhos, olha para dentro do seu coração agora. Quanto que essa palavra falou para você? Quanto? Quanto que você tem se afastado ou tem deixado Deus para último lugar? Quantos de vocês não têm se alimentado dessa palavra de vida eterna? Quero muito que você seja abençoado. Quero muito que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Quero muito que esse ano você receba mais do que você recebeu a tua vida inteira. Quero muito que esse ano Deus seja um ponto que você diga assim, eu vou me aproximar. Eu quero ter intimidade. Você quer se aproximar do trono de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Se você quer isso, levante sua mão e diga, eu quero, porque eu quero isso. Deus abençoe todos vocês. Eu quero orar com vocês. Nós vamos cantar uma canção. Eu vou convidar todos vocês. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Levanta a mão e diga, eu quero. Levanta sua mão e diga, eu quero. Deus abençoe todos vocês. Você está fora da igreja, está desviado da igreja, está magoado na igreja ou com a igreja. Você está longe dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar? Levante sua mão. Deus abençoe. Você chegou na igreja que vai te amar. Quero convidar todos vocês que levantaram as mãos e que não levantaram as mãos, durante o seu louvor, vem aqui à frente e nós vamos orar por vocês. Vou chamar o pastor Marcos, que também vai orar. Nós vamos orar juntos, pastor, abençoando esse povo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus e vamos cantar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir.
Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Invoque o Senhor. Busque o Senhor. Diga para Deus que você está saindo desse lugar de paralisia, de insegurança, e você está dizendo para Deus e firmando um compromisso com Ele, que você quer ter um ano de 2025, o melhor ano da tua vida, marcado pela presença do Espírito Santo de Deus, marcando a tua história, o teu destino, o teu futuro, a tua eternidade está nas mãos do Senhor. Creia nisso, se envolva com Deus, viva com Deus, enche o teu coração de fé nessa manhã, para você viver o extraordinário de Deus na tua vida nesse ano. Pai, nós estamos diante do Senhor e nós buscamos a tua face, a tua direção, Pai. Nós queremos aqui como igreja, Senhor, pedir perdão ao Senhor por tantas vezes que nós negligenciamos o ensino, o conhecimento, o buscar ao Senhor, o buscar o entendimento, a sabedoria dentro da tua palavra, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, que nos aproxima do Senhor e nos leva para longe do pecado. Então, Pai, vem nos encher de fé nessa manhã, vem encher os nossos corações de alegria, de certeza, de confiança, que o Senhor é o Deus que opera maravilhas, o Senhor é o mesmo ontem, hoje é, de eternidade em eternidade, Tu és Deus na nossa vida. Então nós invocamos o Teu nome, Pai, queremos viver experiências com o Senhor em 2025, que nós nunca experimentamos até hoje. Então marca as nossas vidas com o poder da palavra, com o poder da ressurreição, com o poder do Evangelho que transforma, que liberta cativeiros e que transforma vidas. Vem nos libertar dessa manhã dos nossos medos, das nossas inseguranças, da nossa preguiça, do nosso desânimo, do nosso cansaço, da nossa fadiga, e nos aponta esse destino eterno, Senhor, e nós nos apropriamos dessa verdade nas nossas vidas, e nada, ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor, porque nós temos a marca da promessa, nós temos o selo do Espírito Santo em nós, que tem marcado a nossa vida e a nossa história. Bendito seja o nome de Jesus. E a Igreja Batista do Bom Retiro diz amém, amém, amém. Deus abençoe.